Aqui são as diferenças, então, ou os comparativos do desenvolvimento do conhecimento, com pré-socráticos, sofistas e o Sócrates. O tema central de desenvolvimento, de pesquisa dos pré-socráticos é a physis, ou cosmos, ou tudo que se relacione a querer saber a origem de todas as coisas, não é? A unidade primordial de todas as coisas. Então, os pré-socráticos é que vão atrás disso. Os sofistas vão desenvolver todo um trabalho voltado para a polis, que é a retórica, o desenvolvimento do homem em função da sua posição como político na sociedade, né? Na ideia dos sofistas, todos os homens são políticos, né? Todo mundo faz política, né? Então, ele vai desenvolver o sentido da cidadania, né? O Sócrates vai ter como ideia primordial o homem, conforme nós já dissemos antes, né? A disciplina principal desenvolvida pelos pré-socráticos, portanto, vai ser a física. Aqui, os sofistas, a política, e o Sócrates vai desenvolver a ética. Por aqui, vocês podem ver que todas as ideias, elas vão, nos tempos atuais, a gente vai somando tudo isso, né? A gente tem a reunião disso tudo. A ideia de ordenação é o cosmos, o nomos. O cosmos, já está dizendo, né, é o sentido global de universo, o nomos, que vai dar a ideia de autonomia, e o logos, que é a palavra. O objetivo final do desenvolvimento intelectual, portanto, entre os pré-socráticos, o objetivo final é a busca da verdade, chamada aletheia, né? A persuasão com os sofistas, a retórica, tudo relativo ao sujeito, a posição que ele possa ocupar na sociedade, na política, na polis, e a ciência com Sócrates, que é a episteme, que é o conhecimento objetivo. Portanto, nós temos aqui os 3 baluartes do conhecimento espírita, que são Sócrates, Platão, Kardec e, acima deles todos, Jesus, né? Que nos envia esses missionários maravilhosos aqui, para a gente poder conceber uma outra ideia de mundo que não aquela que nossos olhos podem perceber e os nossos sentidos apreender, né? Então, superar a natureza, portanto, superar a nossa natureza, não quer dizer apenas dominá-la, adquirir poder sobre as coisas exteriores, mas superar-se a si mesmo. Herculano Pires fala isso no livro O Espírito e o Tempo, porque o homem se arvorou, desde a época de Descartes, a conquistador da natureza. Por isso que nós estamos praticamente destruindo a natureza, porque nós somos conquistadores, não é? Nós deveríamos ter um pensamento, a humanidade, de partícipe da natureza, porque todas as formas de vida têm o direito de serem preservadas e conservadas, principalmente pelo homem que está no ápice da sua evolução, né? Em comparação com as outras formas de vida. Mas o homem é só apenas uma forma de vida na natureza, né? A gente tem que pensar assim, apenas uma forma dentre as demais. Quando nós dizemos que o homem supera a natureza, nós podemos dizer que o homem avança além do senso comum, superando a sua época, a sua própria espécie. Sem dúvida nenhuma, isso está na nossa apostila do grupo de estudos de sábado. Eu vou passar rapidamente aqui a questão dos prolegômenos. Lembram daquela mensagem que os espíritos superiores passam a Kardec? Então, tem tudo a ver com essas ideias que o Sócrates passou para a humanidade, né? Estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional, isenta dos preconceitos do espírito de sistema. Eu ouvi uma vez alguém dizendo que teria que se fazer uma tentativa de harmonizar a filosofia com a filosofia espírita. É praticamente impossível fazer isso,
Porque a filosofia tradicional, ela é sistemática, ela é academicista, e ela jamais vai aceitar a filosofia espírita nos seus quadros, né? Tanto assim é que quando a gente conversa com os acadêmicos, mestres, doutores em filosofia, sem dúvida nenhuma, nenhum deles aceita a filosofia espírita. Então eu fico imaginando harmonizar o quê aqui? Eles precisam aceitar o espiritismo como sendo a ponta da corda, né? Aquela doutrina que vem esclarecer os fundamentos da nossa própria existência, seja neste plano de vida, seja em outra dimensão. Enquanto os mestres e doutores de filosofia não acatarem essa ideia, eles vão apenas fazer filosofia. E filosofia não se faz, a gente filosofa, a gente pensa. E quando a gente pensa, a gente chega à conclusão de que a filosofia espírita é realmente o ponto aonde a gente precisa chegar, né? Aqui, olha, a mensagem do Espírito da Verdade para Kardec. É uma mensagem linda, né? Antes de divulgares, revelemos juntos, a fim de lhe verificarmos todas as minúcias. Se a gente for pegar uma obra psicografada hoje em dia, o pessoal psicografa num dia, já lança no outro porque quer dinheiro. Né? Que tipo de obra espírita? Isso não é obra espírita, isso é apenas obra mediúnica, mais nada, né? Olha o cuidado que os espíritos têm com os conceitos que eles mesmos elaboram. Não te deixes desanimar pela crítica. Lembram-se disso? Prossegue sempre, crê em Deus e caminha com confiança. Aqui estaremos para te amparar. E vem próximo o tempo em que a verdade brilhará de todos os lados. Sem dúvida nenhuma. O Espiritismo vai crescer no mundo não como corpo de doutrina, mas em função dos seus princípios. Elaborados, reelaborados, conhecidos, mais uma vez reconhecidos, né? Para que a humanidade possa ser mais feliz. A vaidade dos homens que julgam saber mais do que aquilo que podem aprender dará nascimento a opiniões dissidentes. A gente ainda está a pleno vapor nessa época. O movimento espírita é um movimento que tem várias opiniões, porque se movimenta em função das doxas, né? A gente tem que encontrar um padrão comum, enquanto movimento espírita global, para que a gente possa entrar dentro de um caminho de coerência. E esse caminho de coerência é a própria doutrina espírita, né? Eu estava assistindo um encontro com Herculano, que é uma prévia das comemorações que vão ter no próximo ano de 100 anos de aniversário de nascimento do professor José Herculano Pires, feito pela Fundação Maria Virgínia José Herculano Pires. Então, eles transmitiram via internet um desses encontros, né? Eles divulgam o nosso trabalho lá do CEF, lá entre eles também. Então, a pergunta que uma das pessoas fez, que é o Molina, que foi o filho adotivo de Kardec, é o Paulo Henrique, aquele autor que escreveu um livro sobre Mesmer, não sei se vocês já leram esse livro. Então, ele fez assim o seguinte: olha, todas essas ideias que surgem no momento atual, como crianças índigo, como UFOs, como sendo parte da codificação, essa coisa toda, o que você me diz disso? Aí o Paulo Henrique disse: olha, isso aqui nada mais é do que opiniões pessoais, de cunho pessoal, com relação àquilo que não demandaria sequer um estudo aprofundado, porque são ideias lançadas no mundo, principalmente entre movimentos espiritualistas, etc., que nada tem a ver com o espiritismo, nada tem a ver com o espiritismo, né? Então, se a gente for pegar essa ideia, a tônica dessa ideia, o objetivo dessa ideia, nós vamos ver que realmente não existe coerência nenhuma com relação a tudo isso, né? Dentro de uma lógica não existe coerência. Então, aí já seria um motivo para a gente não aceitar e não agregar isso dentro do próprio espiritismo, como sendo o desenvolvimento das ideias espíritas.